O amor é o calor mais divino que fazem todas as verdades, desconfortáveis e suadas, buscarem algum refresco numa fonte gelada. E lá se reúnem todas aquelas frias verdades consertadas, como que amparadas naquelas atribuições dormentes que nos entrega o amor. Mas é o amor, essa arguta guerreira, silenciosa, que sempre revela características das quais não puderam ser antes conhecidas, senão por, como Camões dizia, tendo adquirido, tendo vivido as emoções, todo se desfazendo em amor, todo se desfazendo em desejar. E nessas fontes geladas, indesejáveis, em sua maioria, para aqueles com a pele mais sensível, o amor é a porta por onde o destino se revela ou por onde as ilusões se embriagam. E como o próprio Camões dizia, a depender daquele que consome um amor ou busca, é como temperar a triaga com veneno. A triaga, que é um componente muito antigo utilizado para combater venenos na corrente sanguínea, para diminuir os efeitos de líquidos danosos. Mas esse mesmo amor, da qual os homens têm em grão conceito, ou em seu conceito inapto, ou no seu conceito mais sonhador, não consegue, em meio a essas extremidades desejantes, enxergar a própria aparição do amor que desvela ante o amado as suas interrupções de alma, as suas interrupções e debilidades do espírito. Bom, eu acabei de ler O Deserto do Amor, de François Mauriac, e não comentando a obra ponto por ponto, a fim de, como um audiobook, contar tudo o que acontece no livro, não, que você leia, eu vou extrair a narrativa como pulsando, extraindo um peixe ainda se debatendo da água. E vou trazer para vocês a frescura da emoção que o enredo desperta pela própria concentração daquilo que antes, diante de você, não era possível de ser visualizado, mesmo que estivesse diante da sua cara. Aquilo sempre esteve ali, como Camões bem disse, porque eu que te tinha não sabia que me senhoreavas desse jeito. Então, O Deserto do Amor, de François Mauriac, este romancista que é um conhecedor profundo da alma humana, um verdadeiro romancista, um homem de gênio inigualável, que nas situações mais circunstanciais e cotidianas da vida, extrai aquelas preciosidades que muitos passam sem perceber. É a rica transfiguração do amor em seus diversos estados, não apenas aqui se limitando ao amor quanto a relacionamentos entre homem e mulher, qualquer espécie de relacionamento com a aparência do amoroso, mas sim o amor quanto a própria fonte ininterrupta que alimentam as paixões. Vamos colocar tanto o amor no laço conjugal, quanto o amor nutrindo as imperfeições. Então, esse romance que Mauriac coloca o ponto de luz sobre o personagem Raymond Carrouge, que é um jovem de 17 anos, o seu pai, que é um médico, muito bem quisto em Bordeaux, na cidade, por sua bondade, por sua capacidade,
em que duas gerações da mesma família se embatem sobre um fio tão sutilíssimo, mas espinhoso, que os sufoca lentamente a repetir o mesmo destino, porque aquilo que já estava em um antecessor como germe para se desenvolver é herdado pelo filho como uma maldição hereditária. Mas o amor, essa senhora ardilosa, ou pode dizer o amor, este senhor, mas colocando no sentido da mitologia, Vênus, que dá certas ordens muito atrozes ao seu filho Cupido, a fim de que façam, como diria nos Lusíadas, as rudes almas sangrarem. Mas François Mauriac, utilizando dois tempos, inserindo no meio uma mulher, Maria Croft, como a própria iluminadora, o palco onde uma aparente importância que se oculta num vazio extremo de uma mulher pode dividir e ajuntar dois mesmos seres que costumeiramente não convivem, ou se convivem, convivem obrigatoriamente. E o Raymond estudava num colégio, apesar de ser um rapaz extremamente desprezado por todos, porque o tinham como um rapaz maldoso, malcriado, um jovem da qual a sua influência poderia desvirtuar qualquer bom caminho que o destino tivesse preparado para aqueles que fossem da sua mesma idade. Então todos seus coleguinhas se afastavam dele, o maldiziam, a sua própria família o tinha em baixa estima. Mas tudo isso, por mais que levasse a uma opressão no Raymond Carrouge, a cada vez mais obscurecer-se, a desejar até a morte em certos momentos, faz com que, em um único ponto, na aparição de uma mulher, que havia como os outros não o veem, e Mauriac, mais adiante no livro, vai falar assim: como são tão específicas aquelas ações do amor em que o amado ou o amante que vê o amado sempre o enxerga sobre características tão rarefeitas, tão limitadas, e que sob aquele ponto consertam todas as opiniões, enquanto que para outros, das quais o nosso amor não tem em alta conta, que não desejamos nenhuma consideração, afeto ou apreciação da nossa presença, eles nos olham com olhares tão dadivosos que nos consagram como deuses, e que toda nossa conduta é sempre as melhores possíveis. Somos louvados em silêncio. Mas entre aqueles que nos amam, ou afirmam que amam, somos congelados por uma única e exclusiva demonstração dos atos de amar. Somos vistos sempre andando os mesmos caminhos e se apoiando nas mesmas sombras, ainda que não sejam de nós mesmos conhecidos ou daquele que nos ama ou amamos. Portanto, Raymond, já desejando a morte, encontra Maria Cross no bonde. E Maria Cross, essa mulher vazia, uma mulher com uma aparência de sofisticação e de grande diferença das outras mulheres, das quais, sendo ela amante de um grande e poderoso da cidade chamado Victor La Rochelle, e tendo perdido um filho, quis sentir-se parte daquilo que outrora ela participava, porque ela era casada antes com um tenente que, tendo ido para a guerra, morreu, e ela ficou viúva,
E tendo um filho, e sentindo todo aquele desespero de passar aperto, ela conhece esse homem, da qual ela indo trabalhar por conta da indicação de uma amiga, numa certa empresa, todos já olhavam como uma mulher do patrão. E ela virou, né, essa cortesã, essa meretriz de luxo, da qual, pela urgência e necessidade de ter que sustentar seu filho, aceita ser a mulher, a amante deste Victor La Rochelle, que ao mesmo tempo tinha uma mulher já quase moribunda com câncer. E a mantinha numa casa distante, uma casa em lixo e miséria, num cantinho de um jardim poeirento, da qual vai dizer Moriarty que a luz da lua batia sobre os jardins à noite e fazia parecer um teatro, um palco projetado para uma apresentação. E Maria Cross sempre afundado na sua chaise longue, como um divã, lendo os livros que, ao que tudo indica, era o próprio pai de Raymond, que é um doutor que cuidava dela, Dr. Paul Carrouge, e entregava para ler. E assim ela passava os seus dias e as suas tardes. Não saía de casa, mas sempre envolvida, vai dizer Moriarty, em muitos segredos e mistérios e em comportamentos inadequados. E essa Maria Cross, tendo em sua alma um grande vazio, além de não saber nada de si mesma, ou se presumia saber de algo, era sempre envolta em aparências muito diluídas e frágeis e débeis, que sempre retornava sobre o mesmo ponto. E esse mesmo ponto era através da inflamação da dor, da perca e do luto pelo seu filho que morreu. Seu filho morreu com 6 anos. E esse vazio que ficou, Maria Cross, em seus 27 anos, deixou uma grande fome, uma compulsividade por ocupar-se com algo fora dela, que retornasse para ela aqueles sentimentos de ternura que ela tinha quando cuidava do filho. Ora, uma mulher cuidando de seu filho passará todo um dia desapercebida de qualquer movimento exterior. A sua atenção, o seu sangue, o seu suor está direcionada àquele que saiu do seu ventre e se deixará gastar até a morte, não importa. E Maria Cross, tendo uma espécie de lampejo de querer ter uma vida, sentir-se participante da vida em sociedade como ela participava, porque agora ela sente que não tem mais mérito nenhum por viver às custas do homem que a sustenta. Então ela, sobre uma aparência muito imediata do que ela pode fazer para sentir-se novamente parte da sociedade, ela começa a abdicar de certos luxos e frequentar o mesmo bonde, onde o filho do Dr. Carrouge, que é Raymond Carrouge, pegava todos os dias para sair do seu colégio. E nessas idas e vindas, os dois começaram a se acostumar na companhia um do outro à distância. Ela, que dilacerava toda a aparência jovial do menino, semelhante à própria Vênus que desejou Adonis, e que começa a criar um afeto, e que ela própria vai dizer que estava se enganando depois de um tempo, e que aquele afeto era envolto numa ternura, que ela queria dar um cuidado de filho a ele. Observava os gestos delicados do rapaz, o rosto ainda sensível pela juventude quando faz a barba, as aparências, as roupas tão desalinhadas, a meia que usava baixada, todos aqueles contornos que traduzem o desleixo costumeiro da cidade, que são dos adolescentes, dos jovens. E Maria é entretida com a beleza, o frescor do rapaz. E o rapaz, no outro lado, ao ver aquela única mulher,
quase sob um ponto exclusivo da luz da lua, iluminando como um holofote a única graciosidade presente num bonde que de lei era povoado e abarrotado apenas de trabalhadores totalmente sujos de carvão, que já cansados do trabalho à noite vinham pendendo e dormindo sobre seus próprios peitos, e da qual Maria Cross, sempre lendo algum jornal e com a sua visada completamente disfarçada, levantava o jornal à luz do bonde, enquanto observava o rapaz. E o rapaz a observava. Nesse ponto, Raymond, como qualquer outro jovem, que em certa fase da sua vida começa a ser despertado para as mulheres e para todo esse rito inicial do amor, começa a se cuidar e a família, a partir daí, por conta do pai, percebe a diferença. E é aqui onde eu quero entrar no assunto de hoje. Pois o amor é a ferida pela qual se abre o destino. E encarando essa circunstância de Raymond, olhando para Maria, Maria olhando para Raymond, e tendo passado os dias, eles na expectativa de se falarem pela primeira vez, até que o bonde quebra e eles não sabiam que moravam muito próximos um do outro e começam a conversar. E nessa conversa se vão demonstrando as intenções. Maria, num estado de culpa por tentar se convencer de que no fundo o que ela queria era uma paixão proibida, da qual só em sua finalidade última se consumiria, mas que a prioridade seria conhecer o rapaz e, como ela mesma dizia, em tirar do caminho os galhos que pudessem interromper o seu destino, os seus caminhos, em que ela começa a se dilacerar por dentro, a se roer. Como eu posso estar desejando isso? Se estou me enganando a mim mesmo, o que é que nos impede a felicidade? Vai dizer ela. Ora, menino, eu não poderia te trazer felicidade? E quem é que nos tolheria isso? Quem é que nos privaria de poder usufruir deste prazer? Mas Maria, tendo uma má fama em toda a sociedade de Bordeaux, tido como uma meretriz do mais baixo nível, ela que tinha desavença com outras amantes de outros homens, porque vai dizer que ela não frequentava lugares com outras pessoas, porque quando tentava, arrastada pelo seu marido, a frequentações da mais alta sociedade, em teatros, que ela gostava de ir com seu filho quando estava vivo ainda, vai dizer que ela fez uma certa amizade. E tendo feito uma amizade com uma menina mais jovem que ela, também amante de um outro poderoso, ela percebeu que a menina estava totalmente já entregue àquele estilo de vida e que queria salvar o resto daquela boa qualidade que havia nela. Mas a própria menina, da qual durante umas 2 semanas foi motivo de grande amizade, de apreciação, se tornou na sua maior condenadora. Vai dizer que Maria um dia, indo a um teatro, e sentada lá na ausência de Victor La Rochelle, porque o seu marido viajava muito, as outras meretrizes diziam assim: olha lá, se acha imperatriz porque sozinha ela ocupava um camarote. E ela dizia aquela sensação desconfortável de que as pessoas ao seu redor, ela não podia mais ver a silhueta. No caso, não podia mais ver de perfil. No caso, esse lado. As pessoas olhando para o que está à frente delas. Mas que todas se viravam para ela. E que esse momento constrangedor só acabava quando a luz apagava e diante do palco aparecia uma mulher nua para a apresentação e todos se lançavam e esqueciam de Maria. Em que mesmo distante as pessoas a fitavam com binóculos. E em galerias ao redor, em fileiras ao redor, as pessoas riam e essa sua momentânea amiga, com gritos estridentes, debochava dela. E Maria, já totalmente torturada por isso,
não saía mais para nenhum lugar. E indo para casa, e obrigada a estar isolada, ela passa a todos os dias ir visitar o túmulo do seu filho. Mas vai dizer o porquê ela visitava o túmulo do filho, na qual, em uma carta ao seu querido Dr. Carruth, que cuidava dela, o pai de Raymond, Raymond não sabia que o pai tinha um relacionamento com Maria, e o pai de Raymond também não sabia, porque eles não conversavam. O pai, que todos os dias ia trabalhar pela manhã, levava o filho no colégio, toda manhã, dentro de um coupé, que era o carro dele, e os dois não trocavam palavra. Quando um coração estava mais dilatado a querer buscar no outro aquilo que faltava, o outro estava mais distante e ocupado com outras coisas. E quando um outro queria, o outro se afastava. E era assim o relacionamento dos dois. Em que o doutor, numa carta, conversando, quando Maria Cross pede distância do próprio doutor, diz: olha, você não deve mais vir aqui, não creio que a sua presença seja mais necessária, só me diga se eu tenho que continuar tomando aquelas pílulas que eu sempre preciso tomar. E o doutor escreve dizendo, irritado até, porque vai dizer François Mauriac, que o que irritava o doutor era uma falsa humildade que Maria Cross professava, envolta numa ternura em que uma superação a movia por ser uma pessoa melhor. Mas ele percebia que a sua queda era suavizada com palavras bonitas sobre si mesma. Isso tem muito costume. Algumas mulheres de baixo nível espiritual, infelizmente a maioria, poucas mulheres têm um nível profundo de conhecimento de si mesmas que não precisam utilizar desses recursos medíocres para sentirem-se senhoras de si mesmas. Então Maria Cross fazia grandes manifestações de autopiedade, da qual vai dizer o doutor que ele tinha aversão, porque era como se ela fizesse das suas escórias um diamante da sua queda para ser louvada. E que tudo aquilo servia para uma pessoa melhor, mas ela é uma falsa humildade. Mas o que o doutor verdadeiramente não gostava era que ele nunca seria amado por Maria. Mas ele, dentro de si, numa luta que durou 17 anos, permanecia esperançoso de que em algum momento ela o olharia e, como aquelas pessoas que sempre ensaiam, todos nós já fizemos isso, como aqueles ensaios de diálogos que fazemos dentro de nós mesmos e que nos vemos perdidos nas cenas que desejaríamos que acontecesse, e quando nos deparamos com a realidade que é completamente indiferente ao que planejamos, logo nos irritamos, ou de alguma forma odiamos a resposta que tivemos àquela indiferença ao que desejaríamos naquele momento, porque a própria realidade, rindo-se, contesta todas as nossas vãs esperanças. E nessa carta, o doutor vê o relato de que Maria dizia que ela se consolava em ir todos os dias ao cemitério onde o filho estava enterrado, e que naqueles momentos era semelhante que o filho a esperava. Por isso que ela pegava sempre o bonde, e por isso que o doutor, frustrado na última vez que tentou vê-la, não foi possível porque ela não estava em casa. E teve que encontrar o Victor La Rochelle, na qual o próprio Dr. Carruth não gosta dele, por ser um homem excêntrico e banal. E, tendo essa declaração de Maria, ela faz umas referências a Pascal, porque o doutor era para Maria uma espécie de mentor, que tirava a confusão da sua alma e direcionava melhor para os seus caminhos. E ele sempre sabia isso, que Maria nunca amaria. E vai dizer mais tarde, Maria precisa confessar para si mesma, retornando agora ao bonde com Raymond, quando ela deseja
perder-se naquele amor tão juvenil, na qual simultaneamente daria o prazer de sentir-se mãe e de toda aquela novidade que silenciaria a sua rotina insuportável e já completamente desabastecida de qualquer contentamento que ela pudesse ter. Pois chega no momento que vai dizer Muriac que Maria Cross era uma grande leitora, mas que mesmo sendo uma grande leitora, ela já se enfastiou dos livros. Ela queria a vida. Então Maria precisa confessar para si mesma, ela vai dizer, olha, o único motivo pelo qual eu ia ao cemitério era porque depois de um momento, uns minutos ou hora dali, eu logo estaria no bonde e veria Raymond. E o Raymond também nesse período passou até mesmo a perder um bonde para sincronizar o seu horário com o horário em que Maria estaria lá, às 6 horas. E ela descia antes dele, perto de uma igreja de Talence. Ele descia depois. Um ambiente muito retirado em Bordeaux, que o doutor, o pai de Raymond, quis morar porque ele, como médico, não teria importunações na madrugada. E é aqui, sobre o sofrimento do pai e sobre a expectativa do filho, que Muriac introduz esse fio, como fio de Ariadne, que sustenta os sofrimentos hereditários e que revela a condição não indiscernível ou desconhecida, mas a condição obrigatória de todos aqueles que perderam algo a qual acharam que precisavam, porque esse próprio algo abria como uma espécie de túnel a vista para fora do tempo de uma ocasião melhor da qual aquela que eles eram obrigados a viver. No caso do Dr. Carrouge, era aquilo que fazia sentir nele a juventude e o pago do amor que nunca sentiu, embora ele tivesse uma esposa maravilhosa, que é Lucie, que cuidava muito bem dele, se importava com ele. Vai dizer que ele se contorcia dentro de si mesmo em várias orgias, dito isto, orgia, no sentido figurado de que múltiplas paixões o tentavam convencer de que seria melhor pedir o divórcio e abandonar toda a família, e no seu mundo paradisíaco imaginário, Maria Cross seria aquela da qual ele viveria os anos mais felizes, os anos que lhe restavam. E Raymond, tendo sido convidado à casa de Maria, Maria com muita relutância, porque a sua má fama já corria, por conta de atitudes desconfiadas que ela tomava, que faziam com que a sociedade toda, com razão, olhasse e estimasse nela somente a decadência. E o próprio Raymond, até, aconselhado por um amigo chamado Papillon, olhava para Maria e via somente uma meretriz qualquer, que deveria ser dominada à força e tratada como um animal. E Raymond, ao ser convidado para a casa de Maria, em seu primeiro dia, ao chegar na hora marcada, em que Maria já estava ansiosa esperando, Maria conversa com eles, um senta a uma certa distância um do outro, mas Maria preocupada com espantar Raymond, se ela estaria espantando Raymond, porque ela olhava para Raymond e via nele uma inocência, uma pureza, uma espécie de último remanescente da bondade, daquela pureza angelical. E Raymond, que não tinha nada disso, muito pelo contrário, querendo extrair da mulher e sorver em grandes goles toda a sua fama, aproveitar da meretriz do que só ela pode dar. E Raymond vai dizer, em certo momento, que Maria vem sobre ele, sobre as suas costas, e começa a falar de si, começa
a falar do seu filho, que ela sente saudades, e traz um álbum de família e começa a mostrar ele com tal idade, com 5 anos, e o Raymond já irritado. Acaba que não acontece nada e Raymond volta para casa e não fala mais nada para ela. E Maria fica preocupada porque ela percebe, poxa, será que eu falei tanto, não deixei ele falar? Eu acabei assustando ele? Porque ela presumia ainda uma bondade que não havia. Mas numa próxima visita, porque Maria em 4 dias, ela fica desesperada porque Raymond não fala mais nada. Ela esperava conversar ainda, mas ela percebe, tomada de assalto por uma observação moral justa, de que estaria trazendo um jovem à sua casa, sendo ela uma mulher. Então ela escreve uma carta dizendo que é melhor ele não vir e que aquele momento em que eles se encontraram consistiu para ela num adormecimento, numa leveza, num consolo de todo o seu sofrimento que era tão inevitável e persistente naqueles tempos. Mas Maria Croix vai dizer, isso é muito característico das mulheres. Faz uma coisa querendo outra. E Maria Croix, tomada por um julgamento moral sobre si mesma e sobre o que achariam dela, escreve essa carta, mas escreve muito mais e envia. Só que, mesmo tendo enviado a carta, ela começa a se preparar para recebê-lo. Como se sobrasse uma esperança, depois de ter aliviado a culpa da consciência por estar se aproximando de um jovem, de uma criança. E acontece que Raymond, mesmo tendo recebido a carta, vai até a casa de Maria. E nesse dia ele vai decidido. Ela está no piano, e ele entra pela porta da sala, atravessa a sala de jantar e vai até os fundos da sala de estar. E a uma distância, um olha para o outro e Maria diz, como para sustentar aquela sua decisão moral de aliviar a culpa, apesar de aproveitar e ter o prazer de que ele está ali. E ela diz, você não recebeu a carta que eu lhe enviei? Não era para você ter vindo. Mas ele começa a conversar com ela, eles começam a fazendo perguntas sobre o outro, e Maria com aquela distância, com medo de assustar, e Raymond, irritado, logo de impulsivo, desesperado, se lança até Maria. Porque ele era mais alto do que ela, mais forte que ela, apesar de ser um rapaz. E ele, à força, tenta domá-la e obrigá-la a conceder ao seu desejo de possuí-la. E Maria rindo-se, com as mãos presas, olhando para ele, porque como que desculpando-se por risadas de alívio, mas por dentro constrangida e desesperada com o que está acontecendo, ela logo se solta dele e diz, menino, quem foi que te disse? O que é que você acha? Por que você acha que se deve tomar uma mulher à força? E o Raymond, irritado, e também já sentindo o peso da culpa de ter feito o que não faria, logo se afasta de Maria, e Maria diz, olha, eu preciso que você saia daqui, eu preciso. Ele vai embora. E aí cortam-se os anos, e eles se encontram novamente no futuro, 17 anos depois. Para chegar onde eu quero chegar agora, eu não vou contar o enredo todo. Só estou tocando nos pontos onde vão iluminar certos pontos que eu quero trazer. Essa ferida que ruminou durante 17 anos fez com que o próprio Raymond, como para sentir que ardia menos num fogo que nutria por Maria, fez com que ele consumisse diversas outras mulheres, causando toda espécie de sofrimento. E o doutor, não podendo também possuir Maria, foi se dedicar ao trabalho. Mas fora devorado durante anos em grandes abatimentos, em que qualquer espécie de fecho em que ela aparecesse se tornava para ele uma nova esperança de poder possuí-la, tanto o pai quanto o filho. Nenhum dos dois sabia o que estava acontecendo.
E nesses anos passados fica evidente agora o porquê que eu quero dizer que o amor é a ferida que abre o destino. Raymond, a partir disso, passou a olhar para o pai, e o pai passou mais a considerar o filho, além da visão que tinha do filho. Mas tudo se concentra em Raymond, no desdém que nutria pelo pai. E esse desdém é aliviado pela própria consideração dos tormentos serem semelhantes, porque no futuro os dois estarão numa mesma casa, junto com Maria e o esposo dela, por conta de uma determinada circunstância, um evento que os aproxima. Mas o amor é essa consternadora, essa insistente, que, impressionando todos os sentidos contra a parede, exigindo contrações musculares tais que levam à beira da exaustão, e na maioria das almas sofridas ao desespero e à loucura. Mas com essa afiada lâmina que toca em pontos onde se pode medir a consistência da personalidade, ergue-se também as possibilidades em que aquelas dormências que o desejo concede, mesmo não sendo cedidas ao tempo hábil que o desejante as pede, faz com que o homem adquira uma resistência. Essa resistência se estabelece nessa linha do tempo indeterminada, se ele conseguirá ou não se apossar de um único ponto do seu desejo. No caso do Raymond, era Maria. E construiu em cima dela, na verdade, por uma revolta, as ações opostas que, pela intensidade, o fariam esquecer de que não poderia tê-la. Mas, pelo próprio julgamento que teve de Maria, imaginando ser uma cortesã qualquer, uma amante qualquer, quis presumir da mulher apenas a vulgaridade. E por este passo apressado, não conseguiu usufruir aquele prazer que Maria tinha sim reservado em secreto para ele. Que ela vai dizer, olha, tudo que eu quero é que Raymond tenha paciência e que, passando de regiões temperadas, prossigamos desapercebidamente na escuridão, como andando no horizonte, e aí chegaremos às regiões mais quentes. Se ele fosse um pouco paciente, mas não. Raymond põe tudo a perder. Assim como os homens, por sua precipitação, querem enxergar as coisas, as suas aparências, e logo as transtornam em si com grandes pesadelos. E esses grandes pesadelos alimentados e repetidos ocupam as imaginações até que obscureçam as expectativas ou as considerações ou aqueles planejamentos que, virtuosamente, lhe dariam força para sair daquela situação aparentemente incontornável. É por isso que o Brasil ele é composto de milhares de traumatizados. Aqueles que estiveram em relacionamentos não sabem se livrar das mágoas, das iras e de todas aquelas secretas conjurações de maldições que ele faz ao outro, até que também quer viver uma vida completamente oposta de intensidade para reparar um dano, para reparar uma perca. E eternamente vivem aprisionados daquele ser da qual não está mais em sua vida. Porque o amor que em sua ferida abre o destino também o congela, também o mortifica e o reduz a uma pequena estatueta
do que foi a sua experiência. E em cima de toda aquela grande torrente que fora desperdiçada de sua energia, passa a circunvalar o mesmo alvo por toda uma vida, ou um mesmo problema. Porque o desejo, ele se imprime de diferentes formas, mas cabe à imaginação construir e desconstruir aquilo que a dor quer atenuar ou acender. Nisto e a mais obriga a paciência de lidar com um desejo insaciável, com um desejo que não é dócil ao tempo presente, aquela situação tão ensaiada que escrevemos dentro de nós como em tábuas de pedra, a fim de que professamos como uma lei do nosso desejo. Portanto, essa tensão é a própria tensão do amor, que cria nos seus depositários, nós que somos como uma urna, cria o exato gosto das experiências que possuímos, ou o azedume daquilo que desejamos esquecer. Porque vai dizer que algumas pessoas, quando retornam, são como aquelas fontes que revelam a nós mesmos as sombras que nós éramos, da qual queremos esquecer. Porque o passado sempre se revolve e chega diante de nós e pergunta: você ainda é o mesmo? Portanto, senhores, leiam François Mauriac, O Deserto do Amor.